Este vídeo não está dizendo que você deve abandonar seu trabalho, ignorar suas responsabilidades ou esperar que o dinheiro apareça sozinho. A questão é mais desconfortável. Talvez você esteja trabalhando cada vez mais para sustentar uma versão de si mesmo que já deveria ter sido deixada para trás. Duas pessoas podem executar tarefas semelhantes, possuir capacidades próximas e enfrentar o mesmo mercado, mas interpretar oportunidades, dinheiro, riscos e fracassos de maneiras completamente diferentes. A diferença não está apenas no que fazem, está na identidade a partir da qual fazem. Ao longo do que você vai ouvir a seguir, você vai entender por que certas tentativas parecem exigir força excessiva, como identificar a identidade que sustenta sua realidade atual e quais mudanças práticas podem aproximá-lo de uma vida mais coerente. Fica então a pergunta que vai guiar tudo o que veremos. Você está tentando conquistar uma vida nova ou apenas tentando fazer sua antiga identidade trabalhar mais? Este vídeo não condena o trabalho, a disciplina ou o esforço. A reflexão é sobre a origem dessas ações. Uma pessoa pode trabalhar movida por curiosidade, propósito e construção, enquanto outra executa as mesmas tarefas movida por medo, comparação e sensação de insuficiência. Exteriormente, as duas parecem produtivas. Interiormente, uma está construindo e a outra está tentando sobreviver. Na visão atribuída aos ensinamentos de Bashar, o estado de ser influencia as escolhas, as interpretações e os caminhos percebidos. Trabalhar mais a partir da mesma identidade ansiosa pode apenas ampliar o padrão que já existe. Na minha visão, romantizamos tanto o excesso de trabalho que começamos a considerar o esgotamento uma prova de merecimento. Mas estar exausto não significa necessariamente estar avançando. Às vezes, significa apenas que você está tentando compensar, com horas, aquilo que ainda não teve coragem de mudar internamente. Antes de mudar sua agenda, você precisará descobrir quem está segurando essa agenda. Digite nos comentários: minha ação nasce de uma nova identidade. E antes de continuarmos, existe uma diferença entre compreender uma ideia e conseguir aplicá-la quando os antigos padrões retornam. Foi pensando nisso que criamos o Portal Bashar, o Manual da Nova Realidade. É um e-book completo, com 40 páginas e atividades ao final de cada capítulo, desenvolvido para ajudar você a observar suas crenças, reconhecer padrões e transformar reflexão em prática. O link está na descrição deste vídeo. Ele não promete resultados automáticos. Ele oferece um processo organizado para quem deseja participar conscientemente da própria mudança. Identidade não é somente a maneira como a pessoa se descreve. Ela aparece nas decisões automáticas, nos limites aceitos, na forma como alguém reage a críticas e nas oportunidades que considera possíveis. Uma pessoa pode afirmar que deseja prosperar, mas continuar se apresentando como alguém que nunca tem sorte, sempre chega atrasado ou precisa aceitar qualquer condição. Essa narrativa se transforma em filtro. O cérebro encontra evidências que confirmam aquilo que já foi assumido como verdade. A identidade insegura adia propostas. A identidade que teme rejeição diminui preços antes mesmo de o cliente reclamar. A identidade que se considera incapaz evita aprender algo novo para não confrontar a própria dificuldade. O resultado parece vir do mundo, mas parte dele foi produzido por respostas automáticas. Mudar de identidade não significa fingir ser alguém superior. Significa parar de proteger comportamentos que já provaram não funcionar. Existe uma enorme diferença entre respeitar a própria história e transformar essa história em prisão. Digite: eu observo quem tenho escolhido ser. Se alguém acredita que somente merece receber quando está sofrendo, cada nova conquista precisará vir acompanhada de desgaste. Se acredita que descanso é irresponsabilidade,
Encontrará formas de continuar ocupado mesmo quando não há produtividade real. Se acredita que tudo depende apenas de força, desprezará estratégia, colaboração, conhecimento e oportunidades. Imagine uma pessoa empurrando uma porta que deveria ser puxada. O esforço é verdadeiro. O cansaço também. Porém, a intensidade não corrige a direção. A mudança começa quando a pessoa interrompe o movimento, observa o mecanismo e considera outra abordagem. Persistência é uma qualidade valiosa, mas insistir sem revisar o método pode se tornar apenas uma maneira elegante de evitar mudanças. Nem toda desistência é fraqueza. Algumas desistências representam o abandono de uma estratégia que deixou de fazer sentido. A próxima pergunta, portanto, não é quanto você consegue suportar. É o que você está tentando provar por meio desse sofrimento. Digite: eu troco esforço cego por ação consciente. Muitas pessoas transformam produtividade em identidade emocional. Trabalhar deixa de ser uma atividade e passa a ser uma tentativa de conquistar aprovação. A pessoa aceita tarefas excessivas, evita colocar limites e sente culpa quando descansa. Por trás dessa rotina pode existir uma crença silenciosa: só serei respeitado quando me tornar indispensável. Quem precisa provar valor constantemente tende a aceitar relações profissionais desequilibradas, cobrar menos do que deveria ou assumir responsabilidades que não lhe pertencem. A mudança de identidade começa quando o valor pessoal deixa de depender exclusivamente da utilidade oferecida aos outros. Existe algo cruel em uma sociedade que elogia alguém por suportar o insuportável e depois se surpreende quando essa pessoa desaba. Responsabilidade é importante, mas nenhum trabalho deveria ser usado como tribunal permanente para decidir se você merece existir. Reconhecimento saudável é diferente de dependência emocional da aprovação. Digite: meu valor não depende do meu esgotamento. Imagine a versão de si que já construiu uma vida mais organizada, próspera e coerente. Em vez de perguntas fantasiosas sobre o que essa versão possui, concentre-se no comportamento. Como ela organiza o tempo, o que deixou de tolerar, como responde a um erro, que tipo de conversa evita, que conhecimento decidiu adquirir, onde coloca limites. Assumir uma nova identidade não significa representar um personagem artificial. Significa começar a praticar decisões compatíveis com a pessoa que se deseja construir. A identidade futura não nasce completa. Ela se consolida por repetição. Muitas pessoas desejam os resultados da versão futura, mas continuam defendendo os hábitos da versão passada. Querem liberdade, mas protegem tudo aquilo que as mantém previsíveis. Mudança real geralmente exige perder algumas desculpas favoritas. Entretanto, existe um obstáculo. A antiga identidade sabe exatamente como fazer você voltar. Digite: eu ajo como quem estou me tornando. Padrões prejudiciais também oferecem algum tipo de recompensa. A procrastinação evita o risco de fracasso. A reclamação constante evita a responsabilidade de escolher. A autossabotagem preserva a narrativa de que a pessoa teria vencido caso tivesse tentado de verdade. A escassez conhecida pode parecer emocionalmente mais segura do que uma expansão que exige exposição e decisões novas. O que você ganha continuando exatamente como está? Não trate essa pergunta como acusação, mas como ferramenta de autoconhecimento. Talvez você ganhe aprovação da família, evite críticas, permaneça pertencendo a determinado grupo ou não precise descobrir os próprios limites reais. Às vezes, não permanecemos em uma situação porque gostamos dela. Permanecemos porque sabemos quem somos dentro dela. O desconhecido ameaça até mesmo quando pode ser melhor. Por isso, mudar de vida também exige suportar alguns minutos de estranheza sem correr de volta para o familiar. Digite:
Eu libero a segurança que me limita. Um conceito frequentemente associado aos ensinamentos de Bashar é agir conforme a maior excitação possível, dentro das possibilidades do momento, sem insistir em controlar o resultado. Isso não significa abandonar obrigações, tomar decisões financeiras impulsivas ou ignorar consequências. Pode significar escolher, entre opções realistas, aquela que desperta mais envolvimento, curiosidade e disposição para agir. Estudar um tema que pode ampliar a carreira, desenvolver um projeto paralelo, conversar com alguém experiente, atualizar uma apresentação, testar um novo formato de trabalho em pequena escala. A transformação não precisa começar com um salto dramático. Pode começar com uma ação coerente e verificável. O problema de muitas interpretações espirituais é transformar discernimento em espetáculo. Nem toda mudança precisa parecer cinematográfica. Às vezes, a decisão mais alinhada é silenciosa, responsável e até um pouco entediante. Digite: eu sigo minha expansão com responsabilidade. 2 pessoas podem receber o mesmo comentário e produzir significados completamente distintos. Uma interpreta como humilhação, outra identifica uma crítica útil. Uma oportunidade profissional pode parecer ameaça para quem teme exposição e possibilidade para quem desenvolveu confiança. O estado interno não controla todos os acontecimentos, mas influencia profundamente a forma como eles são processados. Isso não significa culpar alguém por dificuldades econômicas, sociais, familiares ou profissionais reais. Circunstâncias externas existem e podem impor limites concretos. O ponto é que, dentro dessas circunstâncias, a identidade interfere nas respostas disponíveis, na capacidade de pedir ajuda e nas decisões tomadas. Dizer que tudo depende apenas da vibração seria uma simplificação injusta. Porém, dizer que nosso estado interno não interfere em nada também seria falso. A maturidade está em reconhecer o mundo como ele é, sem entregar completamente a ele o poder de definir quem seremos. Digite: eu escolho uma interpretação que me fortalece. Se estas perguntas estão revelando padrões que você nunca havia observado, o portal Bashar, o Manual da Nova Realidade, pode ajudar você a aprofundar esse processo. São 40 páginas de conteúdo organizado, com atividades ao final de cada capítulo para transformar conceitos em observação prática. O link está na descrição. Conheça o Manual da Nova Realidade e utilize-o como um espaço de estudo, reflexão e construção pessoal. A antiga identidade tenta transformar qualquer mudança em negociação. Começarei quando me sentir confiante. Colocarei limites quando todos compreenderem. Vou mostrar meu trabalho quando ele estiver perfeito. Essas condições parecem prudentes, mas muitas vezes servem apenas para adiar o desconforto inevitável do crescimento. A confiança costuma aparecer depois das primeiras experiências, não antes. A pessoa desenvolve segurança ao sobreviver a conversas difíceis, aprender com erros e perceber que consegue ajustar o caminho. A nova identidade precisa receber experiências que comprovem sua existência. Esperar sentir-se completamente preparado é uma maneira sofisticada de permanecer parado. Nenhuma identidade nova chega com certificado de garantia. Ela aparece quando você começa a produzir evidências de que pode confiar em si. Escolha uma decisão pequena que vem sendo adiada e execute-a dentro das próximas 24 horas, desde que seja segura, ética e possível. Digite: eu paro de pedir permissão ao meu passado. Algumas pessoas tentam mudar internamente enquanto permanecem cercadas por estímulos que reforçam a antiga versão. Isso não significa abandonar todos os amigos ou tratar os outros como pessoas de frequência inferior. Significa reconhecer quais ambientes estimulam responsabilidade, aprendizado e expansão, e quais transformam pessimismo, comparação e acomodação em hábitos coletivos.
Os ajustes podem ser graduais. Reduzir determinadas conversas, organizar o espaço de trabalho, aproximar-se de pessoas que já desenvolveram habilidades desejadas, consumir conteúdos que ensinam em vez de apenas excitar emocionalmente. Existe arrogância em imaginar que todos ao redor precisam mudar para acompanhar nossa evolução. Mas também existe autoabandono em permanecer eternamente disponível para ambientes que ridicularizam qualquer tentativa de crescimento. Digite: eu construo um ambiente compatível comigo. Mudança de identidade precisa ser acompanhada de capacidade prática. Quem deseja cobrar melhor precisa aprender a comunicar valor. Quem deseja liderar precisa desenvolver comunicação e responsabilidade. Quem quer mudar de carreira talvez precise estudar, criar portfólio e compreender o mercado. Quem busca organização financeira deve aprender a acompanhar receitas, despesas e decisões de consumo. Identidade sem competência vira fantasia. Competência sem identidade pode virar autossabotagem. As duas precisam caminhar juntas. Algumas pessoas usam a espiritualidade para evitar o aprendizado técnico. Outras usam a técnica para evitar qualquer reflexão interna. Nos dois casos, algo fica incompleto. A transformação mais sólida reúne consciência, conhecimento e prática. Pense: qual habilidade sua versão futura precisará dominar e qual primeiro passo de aprendizado cabe na sua rotina atual? Digite: minha nova identidade aprende novas habilidades. Descanso não substitui planejamento, mas a exaustão prolongada prejudica concentração, criatividade e qualidade das decisões. Uma pessoa permanentemente cansada tende a reagir mais e refletir menos. Virar outra pessoa também pode significar abandonar a identidade que sente orgulho em ignorar os próprios limites. Descansar é interromper para recuperar recursos. Fugir é utilizar distrações continuamente para evitar uma questão necessária. Observe se você volta do descanso mais presente ou mais distante de si. O descanso não precisa ser conquistado por meio do colapso. Esperar que o corpo obrigue você a parar não é disciplina, é falta de negociação com os próprios limites. E quando a nova identidade começa a agir, um desafio aparece: continuar mesmo antes de o mundo oferecer confirmação. Digite: eu descanso sem abandonar meu propósito. Mudanças internas podem levar algum tempo para produzir consequências visíveis. Uma nova maneira de comunicar pode precisar de várias tentativas. Uma habilidade precisa de prática. Um negócio necessita de ajustes. Uma relação pode reagir aos novos limites. É preciso evitar dois extremos: acreditar que tudo acontecerá instantaneamente ou concluir que nada funciona após uma tentativa. Isso se relaciona ao conceito de agir sem insistência rígida sobre a forma do resultado. Você define uma direção, realiza ações coerentes, observa as respostas e ajusta o percurso. Isso é diferente de esperar passivamente. A cultura da transformação instantânea prejudicou nossa capacidade de respeitar processos. Queremos uma nova vida antes de adquirir resistência emocional suficiente para sustentá-la. O resultado demora não apenas porque o mundo precisa mudar, mas porque nós também precisamos aprender a permanecer. Digite: eu sustento minha mudança antes da confirmação. Alguns sinais comportamentais ajudam a identificar a mudança em curso. Você começa a responder com mais calma, percebe padrões antes de repeti-los. Coloca limites sem produzir discursos intermináveis. Escolhe melhor onde investir tempo. Sente menos necessidade de provar algo. Aceita aprender. Corrige erros sem transformar cada falha em crise de identidade. A transformação pode parecer estranha porque antigas relações e hábitos deixam de encaixar. Esse desconforto não prova automaticamente que você está certo.
É necessário continuar avaliando consequências, ouvindo críticas honestas e observando se as escolhas produzem mais responsabilidade, respeito e coerência. Nem todo desconforto é sinal de evolução. Às vezes, é apenas um aviso. A diferença está nos frutos. Uma mudança saudável amplia sua responsabilidade. Uma mudança ilusória apenas amplia sua certeza de que todos os outros estão errados. Digite: minha mudança aparece nas minhas escolhas. Você não precisa trabalhar mais. Não significa abandonar o trabalho. Significa parar de acreditar que aumentar o volume da mesma estratégia corrigirá automaticamente a origem do problema. Precisa virar outra pessoa não significa rejeitar quem você é. Significa atualizar crenças, competências, limites e decisões para que sua vida deixe de ser conduzida por uma identidade construída apenas para sobreviver ao passado. Talvez a sua próxima realidade não esteja esperando mais horas de você. Talvez esteja esperando uma decisão diferente, uma conversa que você continua adiando, uma habilidade que precisa aprender, um limite que precisa colocar, uma desculpa que precisa perder. A versão que você deseja não aparecerá para resgatá-lo. Ela será construída pelas decisões que você toma quando ninguém está assistindo. Trabalhar muito pode ser admirável, mas trabalhar muito contra si mesmo nunca deveria ser confundido com virtude. A verdadeira transformação começa quando o esforço deixa de servir ao medo e passa a servir a uma direção consciente. Digite: eu deixo de repetir e começo a me tornar. Agora que você chegou até aqui, não permita que esta reflexão se transforme em apenas mais um conteúdo que emocionou você por alguns minutos e depois foi esquecido. O portal Baixar, o Manual da Nova Realidade, foi desenvolvido para ajudar você a continuar esse processo fora do vídeo. São 40 páginas de conteúdo completo, com atividades ao final de cada capítulo, perguntas de observação e exercícios para aplicar os conceitos à sua própria realidade. O link está na descrição. Conheça o Manual da Nova Realidade e comece a registrar, com honestidade e consciência, a pessoa que você está escolhendo construir. Compartilhe este vídeo com alguém que está trabalhando cada vez mais, mas sente que continua vivendo a mesma história. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos e conte nos comentários qual comportamento da sua antiga identidade você decidiu abandonar a partir de hoje. Este conteúdo foi concebido, analisado e desenvolvido por pessoas a partir de estudo, interpretação e reflexão autoral. Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas exclusivamente como apoio na organização das ideias e da estrutura. A visão editorial, os comentários, as escolhas e a construção final são humanas.